atualização aqui. 6, então 11. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado a presença de todos. Nós estamos aqui no workshop, né? Contabilidade e Sucesso Empresarial. Hoje, o nosso convidado especial é o Alex, da Aconte. Ele que por acaso, é meu contador, viu? Contador da Tadeu Duarte Consultores Associados e um parceiro nosso, né? De vários anos, não sei nem quantos anos, Alex. Acho que por Tem tempo baixo de já. mais de 10, né? É tipo isso. E, e a gente vai estar conversando com você, né, estudante, com você, empresário, com você, profissional liberal, que tem, né, a necessidade de ter um contador, seja para a empresa, seja para fazer parte da contabilidade da pessoa física. E para você que está iniciando, né, para os nossos clientes que revendem joia, a gente tem estimulado o pessoal que compra joia da Plateartes a se formalizar, a cada dia se profissionalizar e se formalizar, e a forma correta é, é abrindo um CNPJ para ter todos os benefícios, né, do CNPJ, né, de ter pessoa jurídica, né, de ter conta pessoa jurídica. É isso que a gente vai estar conversando. Então, eu quero que vocês peguem caneta e papel na mão, né? Anotem tudo, porque o Alex tem muita experiência, tem muita vivência, é um cara que explica muito bem e tem nos ajudado muito nessa questão da contabilidade, né? Para a gente evitar cometer erros e criar um passivo, né? Para no futuro a gente ter problemas aí com o fisco. Então, Alex, eu queria que tu apresentasse a tua empresa, falasse um pouco aí da tua trajetória, e aí a gente já pode começar falando em seguida do MEI, né, que seria o início aqui da nossa conversa. Eu quero começar pelo MEI, né, o microempreendedor individual, até onde eu posso ir com o MEI e depois a gente seguir nas outras formas de tributação. Perfeito. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência. Como o Tadeu comentou, a gente trabalho para a empresa do Tadeu há algum tempo e a gente tem ajudado outros empresários, outros empreendedores nessa luta, né, que é empreender, nessa aventura que é empreender. Eu tenho já 20 anos, né, de atuação na área, na verdade 21 anos, não que eu seja velho, mas a gente começou bem jovem, né, na contabilidade, e ao longo desses 21 anos aí a gente adquiriu uma experiência boa, né? Essa experiência ela é muito importante na vida do contador, porque você consegue ter uma leitura antes de antecipar problemas, na verdade, antecipar uma situação que pode vir a ser um problema. A verdade é essa, tá certo? Então, a gente tem aí 21 anos, a gente trabalhou... hoje a gente trabalha com contabilidade comercial, nós não trabalhamos com contabilidade pública, e aqui no nosso escritório a gente tem diversos clientes, né? Então, da prestação de serviço, de imobiliária, a construtora, a indústria, profissionais liberais. Então, a gente abrange um grande leque assim, de empreendedores, tá certo? Muita experiência também na área de farmácia, de ICMS, que é uma coisa muito importante, né? Essas distribuidoras. Então, tem muitos detalhes, tem muitas nuances que é importante que a contabilidade esteja sempre atenta e se atualizando para que as empresas, os empresários não sejam prejudicados, tá certo? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido e a gente tem ajudado muitas empresas nesse sentido,
certo? Tadeu, tu quer começar logo pelo MEI, é isso? Isso. Eu tenho orientado os meus clientes, né, Alex, a iniciar pelo MEI, para ele ter uma conta no banco de pessoa jurídica. E aí eu Uhum. queria que tu falasse dos limites, né, do que é que pode, o que é que não pode com o MEI. Na verdade, o MEI, ele foi criado com a pretensão de formalizar aqueles empreendedores que não tinham um CNPJ, que não tinham uma empresa aberta, né? Então, o intuito na época era desburocratizar essa abertura, fazer com que a pessoa tivesse um CNPJ e, ao mesmo tempo, contribuísse para a Previdência, tá certo? A minha visão é que é muito bom a experiência do MEI, mas ele limita muito. Por que que limita? Porque hoje você tem um limite de 81 mil de faturamento. Então, se você faturar acima disso, você é excluído do MEI. E hoje tem várias ferramentas que são cruzadas pelo fisco e ele te exclui. Por exemplo, o banco. Então, se você hoje todo mundo trabalha, dificilmente se trabalha com dinheiro em espécie. Então, tudo hoje é cartão, tudo é banco. Então, o Banco Central é obrigado a informar o CNPJ dessas operações, né, do banco. Então, ele cruza com a Receita. Então, a Receita sabe tudo que entra no teu banco. Então, é engano aquele empresário que está trabalhando com Pix, com cartão de crédito, ou mesmo com depósito, movimentou a conta, pensar que o fisco não está vendo, porque ele vai enxergar isso. E o problema é que passa o primeiro ano, muitas vezes você passou, pensa que passou despercebido. Passa o segundo, passa o terceiro, e de repente, no fim do quinto ano, você é surpreendido. E aí você tem uma pancada de imposto, de multa, de juro, multa de ofício, que essa é mais pesada ainda. É como se dobrasse o valor do tributo só de imposto. Então, é uma coisa que precisa de uma atenção. Mas voltando aqui à minha opinião sobre o MEI. Então, você quer testar um negócio, por exemplo. Eu vou botar um açougue aqui na minha casa. Então, antigamente você tinha que procurar um contador, abrir uma empresa e formalizar, gastar alguns valores com taxas, né? Bem burocrático. Então, hoje o MEI você abre na mesma hora. Rapidinho você consegue abrir um MEI. E aí você testa aquele teu negócio. Então, aquele teu negócio é um negócio viável? Passou, sei lá, um determinado período, passou um ano, passou um exercício, você viu que é viável, na minha opinião, você já deve migrar para o simples. Por quê? Você vai pagar um pouco mais de imposto? Vai. Mas você consegue, por exemplo, ter crédito em banco. Antigamente, as instituições bancárias, elas trabalhavam com o tempo de CNPJ. Tem muita gente que pensa, quero CNPJ com 5 anos, com 10 anos. E hoje, desculpa, e hoje o banco ele trabalha com faturamento. Então, imagine, se você tem um MEI, o banco vai te enxergar com um CNPJ que faturou 81 mil ano. Então, a tua capacidade de pagamento é muito reduzida. Então, se você tem um simples, lá no extrato do simples, vem dizendo o valor do teu faturamento, o valor do teu imposto, e se esse imposto foi pago ou não. Então, dependendo do teu faturamento, o teu crédito no banco é bem atrativo, é bem interessante, tá certo? Então, ali o banco consegue ter uma capacidade de pagamento tua com o banco. Ele consegue te dar muito ou pouquinho, dependendo do teu faturamento. O que eu quero dizer com isso? É que você se formalizar não é ruim, tanto no MEI como no simples. Na verdade, hoje, para quem empreende, é uma obrigação, porque você vai estar guardando o problema debaixo do tapete, tá certo? Então, falando do MEI, né? Então, você quer testar, você está, por exemplo, está comprando produtos e está revendendo, então, o primeiro passo, de fato, antes que você tenha um problema com pessoa física, porque o limite é 29 mil ano.
Então, antes de você fazer isso, você tem que abrir um CNPJ, que esses 29 mil tornam-se 81 mil. Né? Então, já é um salto. Né? Então, você viu que esse negócio é viável, viu que teu faturamento tem capacidade de crescer, você já tem que pensar no simples. Para que você tenha crédito, para você comprar mais, para você aumentar o seu estoque, assim você poder crescer organicamente, naturalmente. Então, hoje o MEI não é uma opção ruim, mas eu entendo que ele é bem limitado. Hoje você pode faturar no máximo 81 e as compras elas devem ser até 80% desse valor anual, certo? Se você comprar acima de 80%, de 81 mil, por exemplo, você pode ser excluído do Simples. Porque hoje tudo é cruzado. Nosso fiscal é eletrônico, então o fisco está E olhando, essa exclusão, Alex, é automática, né? é automático. Uhum. Então, quando É, você é, pensa. e aí um cuidado, né, para quem está no MEI, porque ele pode ser excluído e nem está sabendo, E muitas teoricamente. vezes, muitas vezes o empresário, o empreendedor que tem um MEI, ele não procura um contador, ele abriu, tira ali o MEI dele todo o tempo e ninguém está acompanhando aquela empresa, não tem um contador acompanhando. Então, de repente, depois de algum tempo, ele descobre uma bomba. Então, eu recomendo que, se você for abrir um MEI, contrate um contador, porque a contabilidade de um MEI é bem baratinha. Eu sei que hoje tudo é custo, tudo é muito caro, mas você tem que colocar no seu orçamento a contabilidade. É uma recomendação que eu faço. Então, o MEI hoje é assim. Você não pode comprar acima de 81 mil do seu faturamento, você não pode faturar acima de 81 mil, lembrando que isso tudo é cruzado com o banco, se você mexe com o banco, e você tem direito a apenas um empregado. Então, se você quiser assinar a carteira de mais de um, você não pode. Então, te limita muito. E Certo ele que, pode, e ele pode pagar o Prolabore também por esse meio, no na caso. verdade, esse valor que é 5% do salário mínimo, é 5% do salário mínimo que ele paga. Já está incluso o INSS dele, tá certo? Bom, Então ele já tá pagando a previdência dele, então ele já está segurado pelo INSS, tá certo? Existe, Tadeu, um projeto que saiu do Senado e está parado na Câmara, alterando esse limite do MEI. Ele salta de 81 mil para 144.900, tá certo? Então, já é um salto bem interessante. E passa de um empregado para dois empregados. Então, é algo que vai mudar a forma de ver o MEI, né? Então, vai aumentar o faturamento, então, talvez melhore muito com relação a crédito também, mas ainda é algo que está na Câmara, está parado. Então, a intenção era que fosse voltado até o final desse ano, para que fosse colocado em prática a partir de janeiro de 2024. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai ser esse ano, não. Mas, enfim, entendi. há esse projeto que está parado na Câmara, só do Senado está na Câmara, vamos ver o que pode acontecer aí, tá bom? Então, há essa previsão de melhora para o MEI, tá bom? Ok. Alex, eu queria que tu falasse também, assim, por que que é importante a gente escolher um escritório bom, né, de contabilidade? O que é que Tá. que diferença vai fazer? Porque muitas vezes que eu tenho percebido, quando o empresário vai abrir um negócio, ele diz, não, abre com qualquer contador, ele pega uma indicação qualquer, ou alguém conhecido, né? Tem um parente, sei lá, tem um amigo, um vizinho que é contador, e às vezes ninguém sabe nem da experiência. Eu já presenciei algumas situações dessa, né? É um parente, é um irmão, um sobrinho, e a contabilidade cometendo alguns equívocos, né? Perfeito. Tadeu, a contabilidade é algo muito importante na vida da empresa. Na verdade, ela é uma xerox, é uma foto do teu negócio, tá certo? E hoje, mais do que nunca, depois do digital, o digital está muito forte, né? E inteligência artificial. Então, o fisco tem tudo isso, não se engane. Se você pensa que você está fazendo transações comerciais e não está sendo visto,
acredite, você está sendo visto, tá certo? E não existe mais aquele negócio hoje, por exemplo, quem fazia contabilidade no passado, fazia de verdade, não é aquele contador que fazia só folha de pagamento para ti e te mandava no imposto. Aquele que fazia contabilidade de verdade, no livro contábil, fazia os lançamentos contábeis, levantava o balanço e via o resultado da empresa, aquele que fazia no livro, que levava para a junta comercial para chancelar aquele livro. Esse contador, ele estava totalmente correto. Só que, o que acontece? Ele fazia tudo isso e aquele livro ficava guardadinho lá na empresa. No dia que tivesse uma fiscalização, o fiscal ia lá, tinha que depender de ir lá, pegar o livro, olhar. Hoje não mais. Hoje a contabilidade é digital. Principalmente as empresas normais, né? As empresas normais, a gente tem que mandar o SPED contábil. Então, toda a movimentação contábil, todos os lançamentos de banco, de venda, de nota fiscal, de compra, de duplicar, todas elas são transformadas em lançamentos contábeis e são transmitidos para a Receita. Ou seja, além do banco informar, as empresas, os contadores, têm que transmitir essas informações através dessa obrigação acessória, né? Dessa declaração, onde estão cruzados. Então, você imagina, você transmitir informações, você assina como contador, o empresário também assina como contador, o banco vai mandar essas informações, por exemplo, e você vai cruzar tudo isso. Se isso tiver equivocado, você vai ter uma tremenda dor de cabeça para explicar isso para o fisco. Tá certo? O grande problema, Tadeu, é que tem muitos que não estão nem fazendo isso. E os empresários não sabem disso. Tá certo? A mesma coisa com as empresas do Simples. Alguns colegas e alguns empresários ainda têm aquele pensamento de dizer: não precisamos fazer escrituração contábil disso. O certo é que a Receita, existe uma previsão legal e ela permite, a Receita permite que você faça isso por presunção, tá certo? Só que essa presunção, muitas vezes, ela não te diz a realidade do teu resultado, tá certo? O que eu quero te dizer com isso? Vou dar um exemplo para ti. Então, o cidadão tem uma empresa, faturou 300 mil no ano, tá certo? Vou fazer aqui a distribuição de lucro desse empresário por presunção. Esses 300 mil aqui me gerou um lucro de 50 mil no ano. Pronto. Então, eu vou botar na declaração lá do cidadão, lá do empresário, 50 mil. E eu estou respaldado porque eu fiz pela presunção e a lei permite que eu faça isso. Só que esse empresário aqui, que eu coloquei 50 mil no ano, que ele ganhou 50 mil, ele adquiriu durante um ano 50 mil a mais na poupança dele, por exemplo. Ele comprou um carro que vale 100 mil. Então, o que eu quero te dizer com isso? A variação patrimonial não está coerente com o resultado da empresa, tá certo? Então, como é que eu faria isso de forma mais assertiva? Lançamentos contábeis. Eu vou lançar a receita, vou lançar as despesas e, muito provavelmente, eu vou achar um resultado diferente desses 50 mil, que é a previsão legal, que é a presunção. Então, a contabilidade ela é importante, ainda mais agora, né? Nesse cenário digital, como eu estou dizendo. Na verdade, se eu não estou enganado, foi em janeiro de 2022 que o Banco Central está obrigado a informar isso aí. Então, quer dizer, é uma coisa recente, né? Nós temos um ano ainda dessa previsão. Tem mais 5 anos aí para frente. Então, eu vejo assim, um grande problema no futuro se as empresas, se o pessoal não estiver atento a esses detalhes, tá certo? Uhum. Então, eu estou falando isso da parte de levantar o resultado, de escriturar. Mas existem problemas pontuais, que é o que a gente vê todo dia, clientes chegando para a gente com problemas seríssimos tributários. Não é porque o Simples, por exemplo, é bom que ele é bom para toda empresa, não.
Sim, Então, sim. muitas vezes vai depender muito da atividade, se é serviço, se é indústria, se é comércio. Então, Isso. cada E aí, atividade tem. Alex, nessa Pois hora eu não. queria que tu falasse, claro, sem falar nomes, né, de empresa, mas só dos que eu já indiquei para o escritório, para a Conte, né, para ti, a gente tem exemplos assim absurdos, né, de erro de tributação, equívoco mesmo de imposto, né, produto que é, por exemplo, substituição tributária, e a pessoa estava pagando imposto. Eu queria que tu comentasse um pouco desses problemas, claro, sem falar nome de cliente, né, Claro, porque claro. Aham. Tadeu, a gente pega casos assim que a gente fica muito, muito triste. A gente eu tenho muitos casos, muitos mesmo. Estou lembrando aqui de uma distribuidora de produtos cirúrgicos. Ela fornece materiais para o hospital público. Uhum. Então, quando ela fornece esse material, ela tem que emitir a nota fiscal, por exemplo. Tem que emitir nota fiscal. E essa nota fiscal, a partir do momento que você emite, você tem que pagar o imposto no mês seguinte. Só que a gente sabe que quando a gente trabalha para o governo, por exemplo, o governo vai te pagar no mês seguinte. Muitas vezes demora 6 meses, um ano, só que aquele tributo chegou. Então você Uhum. pagou o tributo sem nem receber e muitas vezes sem ter nem perspectiva. Porque a verdade é que essas empresas que trabalham para o governo, eu estou falando governo, mas pode se encaixar em outras situações. Quando Sim. você trabalha para o governo, você financia. Por exemplo, uma construtora, ela vai fazer uma ponte, ela financia aquela obra, porque o governo não vai te pagar ela na hora que tu acabar a obra. A mesma coisa, quando você fornece material cirúrgico para um hospital, você está financiando aquela cirurgia. Você não vai receber aquele recurso logo, aquela venda. Mas o tributo chegou. Então, há uma ferramenta que você aplica nessas empresas, onde você vai pagar aquele tributo apenas quando você receber. Então, Isso. é uma forma mais justa de você pagar esse imposto. Eu lembro que essa empresa chegou para a gente, ela já tinha 5 anos de existência, ela estava ferrada mesmo, porque o fluxo de caixa dela estava lá. Porque não tem como segurar um fluxo de caixa de uma coisa que você vendeu agora e vai receber daqui a 6 meses, um ano. Então, eu lembro que quando ela chegou, foi a primeira providência que a gente tomou, e de juro, ela já não estava mais conseguindo pagar aquele juro. Ela não estava mais conseguindo. E eu lembro que eu fiz, assim, dos 5 anos que ele pagou de juro, daquela. E tem fluxo de caixa, e ainda parcelamento por parcelamento. Eu lembro que na época eu mostrei para o dono, eu falei assim: ó, nesses 5 anos, cada final de ano, dava para comprar um carro popular de juro mútuo. Um carro popular por ano. Você tinha uma frota aqui de 5 carros na sua porta. E aí a gente fez isso aí, acabou com o tempo, foi melhorando o fluxo de caixa, foi se consertando. Então tem muitas situações parecidas. Tem, por exemplo, uma indústria que a gente pegou recentemente, foi tu que indicou a gente, né, do Uhum. interior, uma indústria de ração, onde estava sendo calculado o ICMS todo cheio, sem considerar a substituição ou a parte isenta do imposto. E acho que eu não sei o período que foi calculado isso, eu não me recordo agora. Mas a gente levantou aqui, o cidadão pagou quase 2 milhões a mais. E a gente está com um processo para tentar receber esses 2 milhões. Quer dizer, é muita grana. 2 milhões, Tadeu. 2 Você milhões. falando aí em indústria, eu me lembrei de outra indústria que a gente trabalhou e quando a gente descobriu a questão do ICMS também, nesse caso lá era do açúcar, né? Porque como o Sim. açúcar ia para a indústria, eu tinha direito a receber aquele ICMS. Deu Sim. 333 mil, me lembro do valor, 333 mil, que a gente conseguiu restituir de um mês para o outro, né? Então, realmente é muito importante, né? É isso que eu quero chamar a atenção para quem está nos ouvindo, né, Alex? Então, assim, às vezes ele olha para o valor do contador como um custo, né? Como uma despesa apenas.
e não vê, não consegue vislumbrar como um investimento, né? Isso, De, é isso. de se defender, né? Preventivamente, não estou falando aqui de sonegar, de fazer nada errado, de fazer tudo dentro da Não. lei, né? E poder economizar, poder pagar menos de forma legal dentro da lei, sem criar passivo, né? Porque é ruim quando a empresa faz todo o trabalho, ela achou que ganhou, achou que teve lucro, e de repente, sei lá, 3, 4, 5 anos depois, vem aquela enxurrada de dívida, né? E cobrança, e aí você começa numa avalanche de problemas que poderiam ter sido evitados, né? Com uma boa contabilidade. A gente fica muito triste, Tadeu. E, infelizmente, são coisas recorrentes, sabe? São coisas recorrentes, são coisas que acontecem sempre. Então, como eu falei da questão do balanço, então o cidadão adquire um patrimônio, ele compra um apartamento, que você coloca uma empresa para você gerar frutos, né? Uma empresa bem-sucedida, eu costumo dizer, ela começa pela contabilidade bem feita, onde você consegue colocar sua cabeça no travesseiro e dorme. Então, você constrói um patrimônio e, de repente, você tem um dissabor, você é pego por uma fiscalização, e você, muitas vezes, você nem sabia, você nem percebeu o que estava fazendo aqui. Porque, na verdade, eu acho que a contabilidade ela tem essa responsabilidade de apontar, né? Isso, Então, a eu entendo contabilidade como ela não faz nada, a gente registra os fatos, né? Então, a gente não cria nada, a gente registra. E se eu estou registrando algo que está errado, que está incoerente, a minha obrigação enquanto contador, enquanto contabilidade, é apontar aquela isso, situação e apontar também uma solução. É o que a gente tem isso. feito aqui na Conte com excelência para resolver o problema das empresas, né? Isso é importante, viu, Alex? Porque eu entendo dessa forma também. O empresário ele não tem, teoricamente, a obrigação de entender da tributação, de toda a legislação. Mas eu preciso estar cercado, enquanto empresário, de boas assessorias, né? Porque senão eu corro sérios riscos de ter problemas futuros, né? Não, é isso mesmo, Fabio. Tem que A- ter. Pode Alex, falar. eu quero que você aproveitar também esse tempo. Eu queria falar agora para um outro público, né? Que a gente tem falado muito, que são os profissionais liberais, né? Especificamente os médicos, né? Os profissionais da saúde, que a gente tem percebido que muitas vezes a própria faculdade, né, da medicina, e aí eu não vou nem citar nomes, mas eu tenho gente próxima assim da família que é estudante de medicina ou já é médico, e às vezes eu tenho a oportunidade de conversar e ele diz, olha, eu nunca tive uma disciplina de contabilidade, eu não sei como é que faz a tributação, eu não sei como é que eu vou declarar imposto de renda, eu não sei de nada, né, dessa parte de gestão. E de repente ele se forma, começa a ganhar dinheiro e muitas vezes muito dinheiro, e eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa experiência também do escritório com esse público, né? Na área médica, especificamente. Perfeito, Adel. Não, nós temos também muita experiência principalmente com a área médica, não só a área médica, mas profissionais liberais como um todo. A gente falou aqui agora há pouco sobre tributação, a gente estava falando sobre tributação e é importante a gente abordar esse tema também nos profissionais liberais. A profissional liberal pode ser, por exemplo, eu vou falar aqui, por exemplo, pode ser representante comercial, mas vamos falar dos médicos, né? Tu falou um público em específico. O que acontece com os médicos? Tem muitos médicos que chegam para a gente aqui. Hoje a gente trabalha com cerca de 60 médicos por aí. Acho que deve ter mais ou menos isso. Mas os clientes que chegam para a gente, alguns chegaram, ainda tem muito essa cultura de que o simples, como eu falei anteriormente, o simples é a melhor opção, certo? Então, sendo simples, para tu ter ideia, a lista do Simples, se eu não estou enganado, começa com 17% em cima do faturamento. Então, o médico faturou 10 mil, emitiu uma nota de 10 mil, vai pagar 17%. Isso sendo simples, tá certo? Se ele for para a empresa normal,
que é, vou colocar aqui presumido, que é o mais comum, você paga em torno de 14,5%, 15%, tá certo? Então, você já vê a diferença, né? Então, o simples, nesse caso aqui, não é vantagem. Não é vantagem. Acontece que existe, dentro do simples também, uma forma de cálculo que a gente chama de fator R. Você aplica essa alíquota, mas você aplica o fator R. O fator R permite que essa alíquota reduza a tua alíquota de 17%, por exemplo, para 6%. Mas como é que se faz isso? Você tem que ter empregados. É uma forma que o governo achou de incentivar as empresas a assinarem carteira, a gerar emprego. Mas não somente isso, a contribuir para a Previdência. Então, se você é médico e você quer reduzir a sua alíquota, por exemplo, de 15% ou mesmo de 17% para 6%, há como fazer isso de forma correta, de forma lícita. Mas eu não tenho empregados, Alex, mas eu posso criar um prolabore. O prolabore é aquele recebimento do empresário que é tributável. Existe a distribuição de lucro antecipada ou distribuição de lucro, que é essa isenta e não tributável. Existe também o prolabore. Então, eu crio um prolabore para esse médico, para esse profissional, de forma que ele chegue a pelo menos 28% do faturamento. Então, a gente faz um estudo. Deixa eu ver quanto é que ele vai pagar aqui de prolabore, de INSS, certo? E vou cruzar com esses 17 ou os 15. Geralmente, dependendo do faturamento, mas geralmente é muito vantajoso, tá certo? Então, você médico hoje está pagando 15% ou mesmo 17%, saiba que é possível você reduzir essa alíquota de forma lícita, de forma correta, mas com uma boa orientação da contabilidade. Seguro, tá certo? Uma outra informação com relação aos médicos e profissionais liberais, sendo simples, é que, como eu te falei, existe ainda a cultura das empresas simples não precisarem escriturar essa contabilidade. Então, muitas vezes o contador está lá, é simples, não, então eu não vou me dar o trabalho de fazer essa escrituração. É muito, muito comum, Tadeu, mais do que a gente imagina. Então, no final do ano, o contador faz lá a presunção, e ele não está errado em fazer isso, porque, como eu disse, a lei ampara. Mas, na hora de colocar na declaração que o médico, o profissional liberal ou o empresário forneceu os bens dele, se isso não estiver coerente com os ganhos daquele exercício, a variação patrimonial, essa variação vai entregar ele para cair na malha, ele tem um grandíssimo problema. Então, muitas vezes, ele não sabe disso, ele não tem culpa. Se o contador fizesse a escrituração, como eu falei na explicação anterior, esse resultado viria naturalmente. E essas operações, essa variação patrimonial não existiria e fatalmente acobertaria as operações, os ganhos dele, o patrimônio daquele exercício. Então, é importante que você escolha um bom contador, uma contabilidade que trabalhe com cuidado, que te oriente, que faça tudo com responsabilidade para você não ter nenhum problema futuramente, tá bom? E porque também, Alex, normalmente essa prestação de serviço nos hospitais, nas clínicas, né, no caso do médico, ele vai ser de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Então, teoricamente, ele está obrigado, praticamente, se ele quiser fazer esse prestar esse serviço, prestar com Hoje, na pessoa verdade, jurídica. quando você se forma, os hospitais não assinam mais carteira dos médicos, né? É para evitar vínculo empregatício, porque sai mais caro. Porque você assinando a carteira, você vai estar ali, o hospital vai ter que te pagar 13º, o hospital vai ter que te pagar férias, né? Então, já é quase que uma unanimidade. Os hospitais privados não assinam mais carteira. Até alguns públicos também já estão trabalhando dessa forma. Então,
Se formou, para você trabalhar no hospital, você vai precisar abrir uma PJ. E aí, essa foi a orientação que eu acabei de passar, né? Então, você tem que procurar um escritório que seja responsável, né, com essas operações, com essas informações. Isso. E outra questão é que o médico, ele acaba, para ele ganhar mais, ele acaba entrando em plantão, saindo de plantão, tem uma carga de trabalho muito grande, né? Ele ganha muito, mas a carga de trabalho também é bem exagerada. Em função disso, imagine, né? O médico trabalhando dia e noite, e agora ainda preocupado com a tributação ou pagando mais tributo, às vezes sem necessidade, ou deixando de receber, né? Porque quando ele faz um plantão, ele presta aquele serviço, ele precisa emitir uma nota fiscal no final do mês, tem todo um processo, né, legal, assim, normalmente os planos de saúde ou os hospitais têm todo esse processo para ele conseguir receber aquele dinheiro no prazo certo, né? Queria que tu comentasse também sobre isso, que é a importância da Verdade. contabilidade nesse É um, aspecto. é um profissional muito exigido, né? E, na verdade, ele não tem obrigação nenhuma de saber de contabilidade, mas ele precisa estar bem orientado, ele precisa ser bem assessorado. Por isso, mais uma vez, procure uma contabilidade com experiência, uma contabilidade que tenha responsabilidade nesse sentido. Aqui na Conte, nós abrimos a empresa, nós analisamos o faturamento, a gente orienta a melhor tributação, dá abertura à emissão de nota fiscal, auxiliamos na abertura da conta PJ, porque tem que ter uma conta PJ, o hospital vai pagar na conta PJ. Então, funciona basicamente assim: abriu uma empresa, fechou o faturamento, setor financeiro manda um e-mail para o escritório, a gente já retorna esse e-mail com a nota fiscal e logo em seguida o setor financeiro transfere o valor para a conta do médico, né? Eu estou falando do médico porque é o que a gente está mais tratando aqui. Sim. Mas, ou seja, o médico não tem trabalho com nada. A gente faz todo o trâmite, o escritório e o setor financeiro. Então, a gente faz tudo para que o médico não tenha problema nenhum, não tenha dor de cabeça nenhuma e receba tudo direitinho. É comum também, Tadeu, os médicos abrirem uma empresa com mais de um profissional. Ele, a esposa, ele, o irmão. Isso é interessante, porque divide, por exemplo, esse honorário, você consegue dividir. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem 3 médicos, algumas empresas com 3 médicos. Então, divide os honorários com um honorário baixinho. Os impostos, a gente consegue separar os impostos de cada um, ou seja, você vai pagar só em cima do que você faturou. E aí, no final do ano a gente levanta o balanço, a gente faz a declaração de imposto de renda desse profissional, desse médico, então a responsabilidade da informação da PJ e da pessoa física já fica para o contador, para que isso fique tudo claro, uma coisa batendo com a outra, para que não tenha problema de jeito nenhum. Então, a gente que dá conta, a gente faz tudo para que o médico fique tranquilo nesse sentido. Maravilha, maravilha, Alex. Muito bom, né? Muito boas as informações. E assim, Alex, para a gente finalizar, eu queria que tu mandasse um recado para quem é empresário e o que é que ele precisa avaliar na contabilidade dele hoje. O que é que a contabilidade dele hoje, ele enquanto empresário, ele precisava saber, olha, porque às vezes eu me deparo, por exemplo, a minha folha de pagamento eu recebo no dia que eu quiser, né? Eu digo, ó, fechou o mês, dia 31 eu estou com a folha. E eu vejo gente no quinto dia útil do mês subsequente esperando o contador entregar a folha. Eu recebo o meu simples no começo logo no início do mês. E eu vejo empresário recebendo o simples, que é para pagar dia 20. No dia 20 ele batendo cabeça com o contador, porque não recebeu ainda o simples. Não. Aí eu vejo o meu contador, né, a contabilidade, tem acesso ao sistema, pega as informações, tudo automático.
E eu vejo empresário pegando esses documentos ainda nessa época digital, pegando papel e levando para o contador fisicamente, porque o contador disse que era obrigatório ter aqueles documentos para poder ele fazer a contabilidade. Então, assim, eu trabalho com consultoria e vejo muitas aberrações, né, nas contabilidades, nas empresas que a gente presta consultoria. Mas eu queria que você mandasse um recado assim para finalizar a nossa conversa. Assim, o que Uhum. é que o empresário precisa avaliar, tirando o lado emocional, né? Porque às vezes eu já me deparei, o cara é irmão, é um parente próximo, é um compadre, tal. Tirando esse lado emocional e indo para o racional, o que é que ele tem que considerar como sendo um bom contador ou um bom escritório de contabilidade? Tá certo, entendi. Tadeu, na verdade, hoje, a primeira pergunta que você tem que se fazer: cadê o balanço patrimonial da minha empresa? Eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque o balanço é uma foto do teu negócio. E a qualquer momento, nesse mundo digital que nós estamos vivendo, você pode ser questionado e você tem que dar uma resposta para o fisco. Tá certo? Então, cadê? Eu tenho um balanço. Esse balanço está me dizendo que eu tenho quanto de lucro? Isso está coerente com a minha declaração de pessoa física? Pronto, essa é a primeira situação. E as outras, Tadeu, são consequências. Por exemplo, para eu ter um balanço patrimonial, para eu saber se eu estou numa tributação correta, eu preciso, no mínimo, de rotinas. Tá certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Tu falou que a gente pega tudo digital, né? A gente não pega mais papel. E é uma grandíssima verdade. Só que não adianta nada se você tem um contador e ele está fazendo isso, parabéns. Mas eu preciso dizer que ele precisa adotar rotinas. E essas rotinas você tem que ser feita com todo o cuidado e tem que ter um mínimo de experiência para isso. Por quê? Vamos lá, vou te dar um exemplo do que acontece muito com pessoas que chegam aqui com a empresa arrebentada. Então, o cidadão chegou: Alex, estou devendo tanto de imposto porque o meu contador não calculou o imposto direito. Chega logo desse jeito. E aí eu fui atrás, por que o contador não calculou o imposto direito? Ele foi lá no site da Cefaz, pegou as notas fiscais, os XMLs, né, que é o arquivo que a gente pega, e lá diz que no mês tal ele faturou, por exemplo, R$ 100.000. E o contador pegou aquelas notas, jogou no sistema, confessou aquela dívida, gerou um imposto e o empresário, com toda a razão, foi lá e pagou. Tá certo? Só que que o contador esqueceu de fazer, por exemplo? Uma rotina simples: pedir um relatório de vendas. Porque se ele pedisse um relatório de vendas, o que aconteceu nesse mês específico? Ele pegou as notas, como eu disse, R$ 100.000, só que no relatório de vendas tinha 120 mil. Ficou de fora 20. Ele, respaldado com os documentos da Cefaz, que ele foi lá e pegou a nota e disse: está tudo certo. Só que se ele tivesse pego esse relatório de vendas e cruzado, ele ia ver que tinha 20 mil fora, e esses 20 mil fora, ele tem que pagar imposto. E agora ele vai pagar o imposto sobre os 20 mil, mais juros e multa. Entendeu? Só que isso foi um mês. Isso pode acontecer com 5 anos. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer? É que precisa de rotinas. Essas rotinas vão gerar cruzamentos, porque um escritório bom, ele tem que ter a visão do fisco. Ele tem que ter aquela mesma visão do auditor, para que ele se antecipe e não evolua para um problema. Tá certo? Então, rotinas, tá bem? A gente precisa de um escritório que adote rotinas. Eu citei essa rotina aqui, mas tem várias outras que você se resguarda a empresa de problemas dessa natureza. Tá certo? Uma outra coisa assim que eu quero deixar claro aqui é que, por exemplo, no caso da Conte, a gente não tem uma pessoa, não é o Alex, né? Claro que ele é acessível, né? A gente consegue falar com ele e tudo,
mas tem uma equipe por trás, né, Alex? Eu queria que tu falasse sobre isso também, porque isso é outra coisa interessante, importante. Às vezes você pega um escritório gigante, como eu já vi, que tem grandes escritórios, né, em Teresina, em todo canto tem gente muito grande, só que o escritório muito burocrático, você não tem acesso, não tem ferramenta para acessar. Eu queria que tu falasse também do aplicativo, né? Porque hoje eu tenho, por exemplo, eu sou cliente do Alex, se eu quiser fazer qualquer solicitação de qualquer coisa, eu não preciso nem ligar. Eu entro no meu aplicativo, É né, no isso aí. aplicativo da Conte, faço a É. solicitação para o departamento específico e imediatamente eles me respondem, claro, no horário comercial, né? E quando não Sim. respondem, eu ainda tenho aquilo documentado que eu solicitei, né? Se porventura não responder, ainda tenho isso documentado, mas a experiência que eu tenho tido é a melhor possível, né? Com esse aplicativo. E a questão dos setores também, né? Como tu tens um escritório grande, que está setorizado, eu queria te falar sobre isso também, né? E é uma forma também de eu avaliar o contador, né, que está na minha empresa. Será que... Porque eu já tive situações de contador que passou pela minha empresa que eu precisei falar com ele e ele estava fazendo um treinamento, passou uma semana em treinamento, foi uma semana sem conseguir falar com ele. E o escritório todinho era ele, né? Aí para, né? Aí para tudo, não rola. Parou tudo. É. Não, Tadeu, é assim. Eu vim de uma escola de auditoria, né? Eu trabalhei num escritório muito grande aqui em Teresina e a gente fazia auditoria no Nordeste inteiro, para grandes empresas. E lá eu aprendi muito sobre contabilidade, obviamente, porque a auditoria já é o final da contabilidade. Então você já pega os erros. Para você fazer auditoria, você tem que ser muito bom em contabilidade para que você aponte os erros da contabilidade. Então, como é que surgiu a Conte? A Conte surgiu dessa necessidade. A gente fez algumas auditorias e esses clientes convidavam a gente, rapaz, toma de conta da contabilidade. E foi assim que surgiu. Então, a gente viu um nicho de mercado muito grande, uma carência muito grande, e a gente começou a trabalhar com contabilidade e com auditoria, fazer perícia e fazer consultorias também. E a gente, com o passar do tempo, a gente percebeu que a contabilidade tinha uma carência muito, muito grande. A gente começou a se ratificar esse pensamento da gente. E, e como eu sempre digo, quem é bom em tudo não é bom em nada. E aí eu digo, não, vamos focar só em contabilidade. Hoje a gente só faz contabilidade. A gente é especializado em contabilidade. É claro que um cliente chega para a gente aqui e ele fecha com a gente a gente vai olhar essa contabilidade do passado, que foi o que aconteceu com a indústria, que a gente acabou de dizer, que tem 2 milhões para receber, e a gente vai tentar recuperar isso para o cliente. Mas hoje, o que acontece? A gente se organizou de tal forma que nós temos uma equipe de 15 pessoas, onde eu tenho um coordenador da parte contábil, um coordenador da parte fiscal, um coordenador da parte pessoal e uma pessoa do paralegal. Então, as equipes são independentes, onde nós temos o dashboard, onde eu analiso, onde eu vejo todas as demandas semanalmente, então eu vejo o que cada um está fazendo, o prazo que eles estão entregando. Se um cliente quer falar com o setor, ele tem um aplicativo, como tu falou, e aí o feedback para a gente é muito rápido. Se o cliente não ficar satisfeito com aquele atendimento, o feedback chega para a gente. Então, embora eu não esteja no operacional, eu estou em todas as operações. Por quê, Tadeu? Como é que eu posso ajudar empreendedores a cuidar do negócio se eu não cuido nem do meu? Então, eu tenho que ser muito bom no meu, eu tenho que ter a minha empresa na mão para que eu ajude outros empresários a terem a empresa dele na mão. Porque eu sou um espelho e eu tento fazer isso de forma excelente para eu poder ajudar esses empresários a fazer isso também de forma excelente. Tá certo? Então, é isso que a Conte tem se proposto a fazer e, graças a Deus, a gente tem feito muito bem feito. Graças a Deus, de acordo com os testemunhos, né? Até agora. E esse aplicativo é interessante porque, assim, eu já vi também empresário precisando de um contrato social, sei lá, de algum documento importante da empresa e ele corre doido
liga para um, liga para outro e não acha esse documento. Hoje, de qualquer lugar, eu com meu celular entro no aplicativo e tenho todos os documentos. Você tem a ferramenta lá, por exemplo, eu quero pegar o contrato, como tu disse, eu quero pegar um cartão do CNPJ, eu quero minha declaração, eu estou no banco e alguém me pediu minha declaração de imposto de renda. Eu vou efetuar uma compra, eu estou, sei lá, eu estou numa concessionária, quero comprar meu carro, o vendedor me pediu aqui minha declaração de imposto de renda. Eu não preciso ligar para o meu contador. Eu entro lá no aplicativo, então tem uma ferramenta que você baixa lá na hora, já compartilha, porque você quiser ou precisar compartilhar. Então, Isso, tem sido bem interessante isso aí. Então, esse dashboard, como eu falei, ele é para mim, para eu ver a visão toda, e o cliente também tem essa visão, né? Então, ele sabe os vencimentos, se o documento foi postado. Então, é bem interessante, tanto para o cliente como para a gente aqui. isso. E assim, Facilita muito a comunicação, o relacionamento, né? isso, o E é um testemunho problema, assim, a contabilidade tem muitos problemas. A gente recebe muitos clientes desse jeito também, rapaz, é porque a gente era incompatível lá com o escritório e tal, e acontecer isso. Ele disse que me mandou, mas não me mandou, e fico disso pelo não disse. Então lá é como se fosse um protocolo digital, onde o cliente recebe, na hora que eu posto aqui, ele já recebe lá instantâneo, e se ele não visualizar, eu também consigo informar ele que ele não visualizou, entendeu? Então a gente ajuda o setor financeiro nesse sentido também. isso é bem legal. E avisa também, né? Eu me lembro que toda vez eu recebo a mensagem: olha, hoje é dia do imposto, É, vence amanhã. tem um serviço que a gente tá fazendo também, tá, que é o PBO financeiro. Na verdade, o que é que a gente está fazendo inicialmente? Por exemplo, você tem uma folha de pagamento e tem os empregados para pagar. A gente já gera essa folha. Então, se a gente já gera essa folha, a gente pode lançar isso no teu banco. A gente vai pedir para o teu gerente uma senha, essa senha é uma senha de operador, eu não consigo efetuar nenhum tipo de transação, eu consigo agendar, e se aquele agendamento não for confirmado pelo setor financeiro ou pelo proprietário, a pessoa responsável, ele não é feito. Então, a gente já faz a folha de pagamento e a gente já lança no teu banco, no dia do pagamento, você só dá o aceite lá, você só confirma. Isso acontece também com impostos. Eu não recebi o Simples, eu não recebi o FGTS, uma contribuição, não recebi o INSS. Vai estar postado no seu banco. Você não vai precisar ir lá no e-mail, pegar, como Tipo você um faz DDA, hoje. né? Tipo o DDA, né? Pronto, já vai estar no seu banco, porque a gente já vai gerar aquele imposto, a gente já vai gerar aquela folha de pagamento, a gente já vai gerar aquela obrigação, já coloca no teu banco e simplesmente você vai pagar. Você vai confirmar aquele pagamento. Simplesmente. Então, não tem como você perder o prazo. Você só vai perder o prazo se de fato você não tiver o recurso naquele dia, pode acontecer, ou se for você tiver um outro compromisso e de fato não puder efetuar aquele pagamento. Mas por prazo, ou por dizer, eu não recebi, e ficar aquele disse-me disse, que é chato, né, que desgasta, aqui não acontece isso. A gente preza pelo relacionamento e por ferramentas que facilitem isso, né? Isso, maravilha. Alex, assim, o testemunho que eu tenho também dos clientes que eu tenho indicado, né, para a conta são os melhores possíveis, né? O cliente satisfeito. Olha, se teve uma coisa boa que você fez, foi a indicação da contabilidade, pelas economias, né, pela praticidade. Então, isso é muito legal. E eu queria encerrar falando, assim, tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, é Colossenses 3:23, né? Tudo quanto fizerdes, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E eu acho que é isso, né? Que a gente tem que estar procurando fazer bem feito, não porque está fazendo para homens, né? Mas porque está fazendo para Deus. É isso aí. A gente fica muito Alex, feliz, tá? obrigado. A gente fica muito feliz com as tuas palavras, com a oportunidade, de estar podendo compartilhar com as pessoas o que a gente adquiriu aí durante o tempo. E foi um grande prazer. E a gente está à disposição. Qualquer coisa, qualquer novo convite, a gente Tá está sempre pronto certo. aqui, viu? Espero Show de bola, Alex. que tenham Obrigado. tirado as dúvidas e tenha acrescentado na vida de profissionais, estudantes, não sei quem está vendo, mas eu espero que tenha sido bênção na vida de empresários e de quem
tenha assistido hoje ou no futuro. Maravilha, maravilha. Valeu, Alex. Obrigado. E é Até a isso, próxima, Tadeu. Um irmão. abraço. Um abraço. Imagina, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.